Liam Lawson já está sob pressão na Red Bull, vamos falar sobre isso e também alguns dados do quali agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aqui falar sobre Qualify. Pois é, nós temos alguns dados bem interessantes para passar para vocês, começando com a diferença de 2025 para 2024, que você confere aí logo de cara. Você vê primeiro que a diferença de um ano para o outro é muito grande por causa do asfalto, né? Tem um asfalto novo, então olha só, por exemplo, a equipe que menos evoluiu conseguiu ainda ser 2,4 segundos mais rápido que no ano passado. Então a diferença de asfalto é brutal, é assim algo absurdo. E essa equipe foi a Aston Martin, que como temos falado já há algum tempo, é uma equipe que realmente tem deixado a desejar muitas vezes. E logo em seguida tem a Red Bull ficando a 2,8, Haas 2,9, Sauber 3 segundos, Alpine 3,2, Ferrari 3,3, McLaren 3,5, Mercedes 3,7, Williams 3,7 e a equipe que mais evoluiu de um ano para o outro na China foi a Racing Bulls com 3,8. Então você vê aí que realmente é uma diferença muito grande de 2024 para 2025. A Racing Bulls conseguiu um resultado excelente com o Hadjar, então faz sentido essa melhora toda. Agora nós vamos para o seguinte, nós temos aqui a volta mais rápida de cada um e o top speed dessa volta mais rápida. Você vê que a Aston Martin muito lá atrás, e é uma pista que você precisa ter um top speed legal, as duas McLarens também lá atrás, reforçando a teoria de que está rolando, tenho falado para vocês desde ontem, anteontem, que se a McLaren foi pega mesmo na questão da asa traseira, pode ser que um grande trunfo tenha ido embora. E também a gente tem que observar o desgaste de pneu, porque a asa traseira também auxilia na questão do desgaste por causa da aerodinâmica. Então, o que a gente está falando daquele combo freio mais asa traseira pode estar agora afetando a McLaren, o que antes era um trunfo pode estar sendo um calcanhar de Aquiles. A gente vai ter que ver na corrida se a McLaren vai ter um gerenciamento melhor ainda que seus rivais ou não. Se tiver um gerenciamento muito superior como foi na Austrália, beleza, pelo visto não afetou. Mas se o gerenciamento, né, o desgaste estiver a mesma coisa dos rivais, aí, meus amigos, nós temos uma possível queda, entre aspas, da McLaren em relação à ordem de forças. O Verstappen junto do Antonelli são os que tiveram maior top speed, o Russell logo em seguida, então você vê que as Mercedes vieram preparadas para esse cenário de velocidade máxima. Hülkenberg com 335 também ali, aí tem Leclerc, Lawson, Hadjar, Durham, então você vê que está um pouquinho embolado essa parte da velocidade mais alta. E agora eu quero passar para vocês os setores mais rápidos também. Verstappen foi o mais rápido no primeiro setor, com o Piastri sendo o mais rápido nos dois seguintes. E o Piastri ficou no top 3 nos 3 setores. Você vê que a Ferrari já teve mais dificuldades nesse qualifying. O Hamilton fica lá em sexto no primeiro setor, em segundo no segundo setor, e em sexto de novo no terceiro setor, que curiosamente os setores 1 e 3 são os setores mais rápidos. Então Hamilton deixou muito a desejar nesses setores, enquanto o Leclerc inverte com Hamilton. Ele vai pior no segundo setor e melhor nos outros setores ali. Quer dizer, no primeiro setor o Hamilton ainda fica ali à frente do Leclerc, mas você vê que o Leclerc talvez esteja com uma configuração diferente do Hamilton. O Hamilton fala que ele está com um acerto para corrida e não para qualifying. Vamos ter que esperar para ver. Verstappen também oscilou bastante, então o Piastri é o cara que menos oscilou de todo mundo, por isso ele conseguiu a pole position. E o Norris também oscilou muito, você vê que no segundo setor ele vai muito mal também. Mal, claro, gente, falando assim, a menos de 1/10 do Piastri, falando na ordem de forças, não necessariamente no tempo final. Agora eu quero que você preste atenção aqui na telemetria do Piastri contra o Russell. Você já vê logo de cara no mapinha que o Russell foi bem mais rápido na reta, né? Ele teve um ímpeto bem melhor aqui na reta. Se você olhar o top speed, você vai ver que o Russell realmente estava alcançando velocidades maiores, né? Em praticamente todos os trechos, principalmente aqui no retão, olha lá, 334 contra 328, 29. Então nesse caso você já vê que o Russell está assim com uma configuração para ter uma velocidade mais alta do que o Piastri, conforme vimos no gráfico anterior. O que chama atenção é o seguinte: durante praticamente toda a volta, eles foram até próximos. O Russell chegou a abrir aqui 0,2, quase 3, no finalzinho do primeiro setor, como você vê aqui, ó. No finalzinho do primeiro setor ele abriu bastante, mas no geral foi se mantendo muito próximo durante toda a volta. Quando chega no retão aqui, ó, para vocês, deixa eu clicar,
Quando chega no retão, o Piastri consegue tirar um pouco justamente nesse trecho, talvez ele tenha feito com um pouco mais de confiança nesse trecho aqui, você vê até pela aceleração, ó, você vê aqui que o Piastri ele sai da curva acelerando antes, ó. Ele acelera primeiro e aí depois o Russell chega nele. E o Piastri sempre mantendo 98% de aceleração. Isso é curioso, lá 99, dificilmente chegando no 100. Muito curioso isso. De qualquer forma, você tem o George Russell recuperando o terreno ao longo da reta conforme eles foram acelerando. O Russell chega no final da reta à frente, só que aí nesse finalzinho aqui o Piastri tem uma saída de curva melhor, ele acelera antes e essa saída de curva é o suficiente para fazer com que ele ganhe a posição do George Russell. Se talvez a linha de chegada fosse mais aqui para o final da reta, o Russell talvez ficasse em primeiro no qualifying. Então a distância foi realmente pequena, né, entre os dois, foi pouca coisa, menos de um décimo. Só que o principal aqui pra gente é entender que a McLaren está alcançável, bastante alcançável por enquanto, tanto no qualifying da sprint, quanto na corrida sprint e agora no qualifying para a corrida normal. Vamos ver no domingo se aquela teoria está fazendo sentido, conforme também citamos agora há pouco. E por último, mas não menos importante, nós temos a situação do Liam Lawson. O que está acontecendo? Você deve falar, foram apenas 2 corridas, nem 2 ainda, né? Efetivamente, nós tivemos uma sprint no meio, e o Liam Lawson já está sob pressão. Helmut Marko foi perguntado sobre a situação do Liam Lawson e ele falou, olha, nós vamos ter que verificar isso aí, porque não foi para isso que nós contratamos. Contratamos para ter um piloto mais rápido, obviamente. Só que aí você diz, bom, Matheus, é o Helmut Marko, o Marko está sempre falando esse tipo de coisa, está sempre pressionando os seus pilotos. Pois bem, o Christian Horner foi perguntado pelo Ted Kravitz da Sky F1 e ele respondeu a mesma coisa do Helmut Marko. Ele falou, nós já estamos analisando a situação, e aí o Ted Kravitz falou, vocês contrataram, né, um piloto para o lugar do Checo para ser mais rápido, e aí o Christian Horner concordou com o Ted Kravitz. Aí já tem uma outra matéria falando o seguinte, que a pressão no Liam Lawson já está assim crescendo dentro da Red Bull, e que o Grande Prêmio do Japão, que se não me engano já é a próxima prova, será crucial para o futuro dele. Você não ouviu errado. Então olha só o que a gente está falando. O Liam Lawson, na terceira prova da temporada, já poderia estar sendo anunciado aí como demitido. Tendo alguma troca com o Hadjar, por exemplo, o Helmut Marko definiu como Sol e Lua a situação dos dois nesse qualifying, ou seja, o Hadjar foi o Sol, ele brilhou, ele correu muito, fez uma voltaça, enquanto o Liam Lawson foi a Lua, né? Não teve o seu brilho e foi a escuridão, vamos assim dizer, fazendo essa analogia, para o grupo Red Bull no qualifying da China. Seria uma coisa de louco pensar que a Red Bull poderia fazer já testes na quarta prova, né? Porque a terceira o Lawson ainda estaria na equipe Red Bull, mas na quarta prova você ter talvez uma troca no grupo Red Bull, ou mesmo que não seja na quarta prova, uma troca antes do meio da temporada, porque antigamente a gente nem pensava nisso, né? Há 15 anos a gente nem pensava, vai trocar o piloto no meio da temporada. Agora, com essa coisa da Red Bull fazendo com certa frequência, a gente já está vendo que existe essa ameaça e o grupo Red Bull está vendo o seguinte, que o Verstappen está carregando nas costas, eles estão perdendo pontos de construtores por causa disso, então eles precisam de um piloto que entregue performance e que chegue nos pontos. É basicamente isso que eles estão falando. O Tsunoda seria a escolha óbvia, num primeiro momento não foi escolhido, o Lawson por enquanto não está entregando, e o Hadjar pode ser uma opção também. Eu acho uma bela de uma sacanagem com o Tsunoda você não deixar ele ter a chance nesse carro, mas de qualquer forma o que nós estamos vendo aqui é que o Liam Lawson já pode ser demitido em breve. Coisa de doido o que está acontecendo lá na Red Bull. E aí eu vou resgatar a fala do Alexander Albon de alguns anos atrás. Ele disse o seguinte, quanto mais agressivo, no limite e sensível é o carro, melhor o Max performa. O companheiro de equipe se sente mal com o carro, ele não gosta de como está o carro, só que o Verstappen gosta. O Verstappen consegue levar um carro extremamente sensível ao seu limite, enquanto o companheiro não consegue levar esse carro. Isso eu acho que já diz muita coisa sobre a situação da Red Bull. É um carro muito extremo, e esse extremo só o Verstappen está conseguindo lidar. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, nós temos camisetas na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, todas as equipes e pilotos representados, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming
tem os melhores jogos, gift cards para vocês, entra pelo nosso link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!